O drama que o Brasil hoje começa a enfrentar, alguns países já enfrentaram lá atrás. Jorge Bolsinhas, professor de Direito do Trabalho na Escola de Administração de São Paulo. Muito obrigado por atender o convite do bate-papo, professor, para falar um pouquinho aqui sobre o que muda na prática, né, assim, tudo com a reforma da Previdência, né? A primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: quais são os principais pontos de alteração do atual sistema nesse projeto do atual governo? Olha, o primeiro e o principal deles é a instituição de uma idade mínima para aposentadorias, seguindo aí o que diversos outros países já adotaram como forma de enfrentar as mudanças demográficas. Haverá mudança na contribuição também, principalmente para os servidores públicos. Vai haver um certo. Vai haver um aumento até da tributação no percentual da contribuição, que pode chegar aí, pode ultrapassar em alguns casos 20% da remuneração. Eu diria que esses dois são os dois principais pontos. A proposta do governo também ela é muito ampla no sentido de alcançar também professores, professoras rurais, urbanos, e num projeto paralelo à previdência dos militares também, que vai ser discutida e debatida em conjunto com uma reestruturação da carreira. Esse me parece, para o bem ou para o mal, vai depender obviamente do ponto de vista em que você se inserir, o mais completo, o mais detalhado, o mais abrangente e claramente o mais estudado. Assim, eles tentaram não deixar nenhuma situação de fora. Agora, é lógico, eu disse para o bem ou para o mal, porque do ponto de vista social não podemos esperar grandes conquistas, não é esse o propósito do projeto. Por que é tão difícil, já que você acompanha desde o final dos anos 90, assim, tudo esse tema de aposentadorias, regimes de servidores públicos e militares? Olha, são duas categorias com poder de pressão muito forte no Congresso Nacional, sempre muito bem representadas, e nesse governo em particular, os militares, e em particular os militares, além de uma grande representação, de alguma representação no Congresso Nacional, eles têm muita participação no próprio Poder Executivo. Mas antes mesmo desse governo, em governos anteriores, sempre foi um tema muito árduo, muito espinhoso, enfrentar as questões de alguns particularismos, de alguns privilégios que eram assegurados aos militares no Brasil. Talvez seja um temor até da longa ditadura que nós tivemos, talvez seja tenha sido um temor de mexer de novo com um grupo muito forte, muito importante para a nação, que estava pacificado, tranquilo, enfim. Mas o fato é que as reformas anteriores, essas que eu acompanho desde os anos 90, todas tiveram muito pudor e muito receio em mexer na questão das aposentadorias e pensões dos militares. Quando mexiam numa questão ou outra muito periférica, muito particular. O que vai mudar para o cidadão que está preocupado em garantir uma velhice tranquila? Olha, eu diria que a primeira coisa que vai mudar é que a partir de agora ele não pode deixar a responsabilidade por sua aposentadoria só nas mãos do governo. É preciso que ele se programe, que ele se organize para ter alguma outra alternativa, alguma fonte de renda complementar, que seja um aluguel de imóvel, que seja uma previdência privada, mas dentro das suas possibilidades, né, nem todos têm um salário que lhe deixe tanto excedente assim para poupar, mas todos precisam começar a cuidar um pouco da poupança, porque essa reforma, ela sinaliza num sentido, e esse sentimento é universal, embora o Brasil tenha suas particularidades e seus particularismos, mas ela sinaliza no sentido de que a Previdência ela passa por frequentes mudanças e que dificilmente você vai conseguir se aposentar no mesmo regime em que você ingressou. Como vai funcionar a regra de transição justamente para quem está no meio do regime anterior e caso vigore o novo meio, assim, tudo? Para quem vai entrar a partir de agora também, o que seriam esses dois regimes, capitalização e repartição? O regime de repartição é aquele em que os que estão na ativa pagam a aposentadoria daqueles que já pararam. Agora, ele funciona muito bem quando a população jovem é muito maior do que a população idosa. À medida em que a demografia vai mudando, a expectativa de vida aumenta e a taxa de natalidade diminui, naturalmente esse regime começa a passar
por situações preocupantes, de não conseguir entregar o que prometia anteriormente. Isso não é uma realidade só brasileira, é uma realidade mundial. O drama que o Brasil hoje começa a enfrentar, alguns países já enfrentaram lá atrás. Eu diria que o grande problema do Brasil em particular é que, enquanto os países desenvolvidos fazem reformas previdenciárias periódicas para tentar ajustar suas regras a uma nova demografia, no Brasil a gente ainda está combatendo alguns privilégios do passado, né? A gente ainda está tentando criar uma previdência mais homogênea, que seja igual para todo mundo. Agora, sobre as regras de transição, o projeto que foi apresentado pelo governo prevê 3 possibilidades. E aí vai variar de pessoa para pessoa. Cabe aí a cada um procurar uma boa orientação, um especialista que possa ajudá-lo com isso, porque a opção é do contribuinte. Entendi. Uma utiliza um critério de pontos, que é baseado na idade e no tempo de contribuição. A outra usa só o critério da idade. Em outras palavras, quem começou a trabalhar muito cedo deve optar pela primeira. Sim. Quem começou a trabalhar mais tarde, mas está mais próximo da idade de aposentadoria, a segunda regra de transição é melhor. E tem uma terceira, que é para quem está realmente muito próximo, que é um pedágio de 50% do tempo que falta. Então faltam 3 anos para você se aposentar, você vai se aposentar com 3 mais 1,5. 4 anos e meio. Agora, você havia me perguntado também sobre o regime de capitalização. O regime de capitalização ele vai funcionar um pouco como o regime como é o FGTS, um pouco como são as previdências privadas. Você vai ser responsável pela sua própria aposentadoria. Então, quanto mais você contribuir para esse fundo, mais recursos você terá para custear a sua aposentadoria quando finalmente você partir para a inatividade. Então, assim, esse projeto do governo torna essa capitalização uma opção. Agora, nós receamos, né, nós, especialistas da área, nós receamos que seja uma opção como foi lá em 1966 o FGTS, né, que antes de virar o regime único obrigatório era um regime opcional, mas dificilmente uma empresa contratava alguém que não fosse pelo regime do FGTS. Professor, para a gente dar encaminhamento final ao nosso bate-papo, existe uma corrente pela internet, assim, que eu já vi há muito tempo, que afirma que não existe déficit da Previdência. Essa informação é verídica? Como é que é calculado realmente, como é que são calculados os números da Previdência? E eu queria terminar o seguinte: se a reforma não passar, há o risco real do INSS quebrar? Eu acho que risco real não há. Mas o governo vai ter que ou aprova a reforma previdenciária ou vai ter que encontrar alguma outra forma de custear digamos assim, a aposentadoria e muito provavelmente vai ser algum aumento de tributo. E em relação a essa questão dos números, eu diria que esse discurso ele foi muito reforçado por uma lei recente que criou a desvinculação das receitas da União. Eu não creio nele, eu realmente não acredito nisso porque eu conheço os bastidores, digamos assim, do sistema previdenciário e conheço e citaria aqui inúmeros casos que demonstram que do ponto de vista atuarial, o nosso modelo de previdência, com a forma de aposentadoria que ele tem hoje, e com a garantia dos benefícios da forma como é feita hoje para servidores da iniciativa privada e do serviço público, ele vai se esgotar em algum tempo. Então, conhecendo esses casos, sabendo que eles estão em toda parte, e conhecendo as regras gerais de aposentadoria no Brasil, eu não consigo acreditar que de fato o nosso regime previdenciário seja superavitário, como algumas pessoas sugerem e indicam. Mas concordo absolutamente, e concordo em número, gênero e grau, que num regime ameaçado pela demografia, como é o nosso, e que ainda tenta unificar o sistema e combater alguns privilégios do passado, como é o nosso, você criar uma desvinculação das receitas da União para permitir que esses recursos sejam utilizados para outros fins, me perdoe até a expressão, mas eu acho que é uma imoralidade. Eu acho que essa lei não deveria ter sido aprovada, ou pelo menos não deveria permitir que entre os recursos manejados de um setor para o outro estivessem o da Seguridade Social. Professor Jorge Bolsinhas, eu gostaria muito de agradecer a sua participação conosco no bate-papo. Foi um prazer esclarecer para o nosso internauta assim, tudo o que muda com a nossa potencial reforma da Previdência. Muito obrigado a vocês, Rui. Fica à disposição. Tá bom, obrigado.